José de Alencar, o primeiro grande escritor brasileiro, nascido no ano de 1829, estudou na Faculdade de Direito, no Lago São Francisco, em São Paulo. Romantista, advogado, jornalista e político brasileiro era uma das ocupações de Alencar. Morou no Rio de Janeiro, onde exerceu a profissão de jornalista, tornando-se chefe de redação. No Diário de Rio de Janeiro, escreveu crônicas e críticas políticas. No ano de 1877, aos 48 anos, morreu de tuberculose. Maria da Glória, conhecida como Lúcia, a cortesã rica, que por todos era conhecida como Bela. Ela tem os cabelos anelados escuros e grandes olhos negros, muito meiga, porém tem duas metades. Por isso não consegue perdão da sociedade sobre seu passado de cortesã e que no final morre grávida. Paulo é o homem por quem Lúcia se apaixona. Sá é o amigo de Paulo desde a infância e ex-amante de Lúcia, a quem apresentou os dois, representantes de valores e preconceitos da sociedade burguesa, que é contra a possibilidade de haver perdão dos atos de Lúcia. Ana, irmã de Lúcia, que tem apenas 12 anos e muito parecida com sua irmã mais velha. Ela tem várias aparências de Lúcia. Ana fica na responsabilidade de Paulo quando Lúcia morre. Nina é a menina que Paulo marca um encontro para fazer ciúmes para Lúcia, só que Paulo não vai nesse encontro. Roxinha vive no meio de vários amigos e entre eles é o mais novo, com 17 anos, e o mais inexperiente, que tem uma vida viciada em bebidas alcoólicas. Cunha, que também vive falando mal de Lúcia. Couto, o que se aproveitou de Lúcia quando ela tinha apenas 14 anos. Jesuína é a mulher que ajudou Lúcia quando foi expulsa de casa. Jacinto, o homem que Paulo achava que era amante de Lúcia, mas não era verdade. O romance urbano, passado no Rio de Janeiro, gira em torno da paixão entre Paulo e Lúcia, uma cortesã em meados do século XIX. Um narrador, o ingênuo Paulo, vai parar na cidade do Rio de Janeiro em 1855, aos 25 anos vindo de Olinda, lá em Pernambuco. Sem saber da profissão de Lúcia, Paulo apaixona-se pela primeira vista pela moça no dia em que chega na capital. Logo a seguir, na festa da glória, Sá, seu melhor amigo, o apresenta àquela que o enfeitiçara. Pela interação entre Paulo e o Sá na noite do baile, percebe-se que Lúcia é uma cortesã, tendo inclusive sido ex-amante de Sá. Lúcia, que de bastigo chamava-se Maria da Glória, roubara o nome de uma amiga que falecera. A escolha por uma vida de cortesã não foi voluntária. A jovem mudou-se com a família para a corte e durante o surto de febre amarela em 1850, quase todos, exceto ela e uma tia, foram contaminados. Com o desejo de dar suporte à família, Lúcia não consegue encontrar outra alternativa senão vender o próprio corpo. Seu primeiro cliente foi um vizinho, o Couto, com quem manteve encontros quando tinha apenas 14 anos. Esse homem convidou-a para ir à sua casa em troca de algumas moedas de ouro. O pai, ao descobrir o rumo em que a filha tinha tomado, a expulsa de casa. Paulo e Lúcia passam a ter encontros seculares que acabam fortalecendo cada vez mais a relação entre os dois. Após criar certa intimidade, Lúcia conta sua dramática história de vida. Já encantada por Paulo, resolve abandonar sua vida de cortesã e se muda com sua irmã mais nova, Ana, para uma casa pequena em Santa Teresa. A mudança representa uma mudança radical na vida da jovem, que estava habituada a uma rotina de luxo. O casal vive momentos apaixonados em Santa Teresa, longe do passado de Lúcia. O desejo de deixar a vida anterior para trás é tanto que Lúcia se desfaz do palacete que tinha na cidade, das joias e das roupas de outrora. Tudo ocorre na mais perfeita ordem da que a moça engravida, desestabilizando a relação do casal. Por achar que o seu corpo era sujo, Lúcia não se acha digna de carregar um bebê. O final da história é trágico. A moça morre grávida. Paulo, como bom homem que é, fica responsável pelos cuidados da cunhada, Ana, até que ela se case. A obra Lucíola se enquadra nos chamados romances urbanos de Alencar,
onde o cotidiano e os costumes de uma sociedade burguesa são relatados. Na literatura desse momento, a figura principal do romantismo deixa de ser o índio, a natureza, e passa a ser o povo, com suas mazelas e suas virtudes, procurando reafirmar o recente e independente país. O narrador Paulo é também um dos personagens principais, porém, a obra peculiar de Alencar possui um narrador que não apresenta uma visão crítica em relação aos acontecimentos. Ao decorrer da narração, Paulo parece reviver a emoção dos momentos que teve com Lúcia. A narração, feita em primeira pessoa, torna-se assim limitada, uma vez que parte sob a perspectiva pessoal de Paulo, ou seja, não há o distanciamento dos fatos enquanto narrador. Além disso, como estratégia do autor, a história entre Lúcia e Paulo é contada através de uma carta entregue à senhora G.M., para que Paulo não levasse a culpa de publicar o romance e ser mal visto por se envolver com uma cortesã, diante de uma sociedade preconceituosa. Ele também se revela preconceituoso, pois se recusa a contar sua história. De outro lado, a Lúcia. A cortesã é cobiçada pela sua beleza e vive uma sociedade que a julga preconceituosamente, até encontrar Paulo, o único capaz de enxergar além das aparências. Já no primeiro encontro, Lúcia diz que ele a purificou com seu olhar e, a partir das visitas de Paulo, ela se distancia cada vez mais da vida de cortesã e se reaproxima de sua origem, enquanto Maria da Glória, nessa dualidade de Lúcia, podemos enxergar a dicotomia entre os valores cristãos de pureza, calma, bondade e os valores do mundo da libertinagem. A personagem busca a autopiedade e o esquecimento do seu passado, porém não consegue, uma vez que a sociedade não perdoa seus atos. Sendo assim, não existiria alternativa para o desfecho e salvação de Lúcia, a não ser a morte. Lucílio apresenta a crítica da sociedade. Crítica esta que não está somente presente no relato do narrador, mas como também está presente indiretamente através das atitudes e valores mostrados pelos personagens. Lucílio apresenta uma transgressão à visão romântica da mulher amada. Ao longo da narrativa, ela vai se transformando de mulher fatal e demoníaca em uma mulher angelical, doce, segura e apaixonada, o que corresponde à ideia romântica da heroína. Essas duas facetas da mulher, a mulher anjo versus a mulher demônio, é explicada também na duplicidade do animal da personagem. A Lúcia, que exala a sexualidade, é a mulher fatal. E Maria da Glória, que representa a mulher sensível, meiga, frágil, corresponde ao estereótipo romântico. Porém, Lúcia ainda não pode ser completamente perdoada, pois a sociedade não esquece os seus atos passados e ela sofre uma autopunição. E seu ápice acontece na morte de Lúcia, tendo em vista que não há salvação para uma mulher cortesã a não ser sua morte.